e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo excelso amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar a um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Boa noite, irmãos. Paz seja com todos, amém? Mais uma vez estamos aqui para que a gente possa dar continuidade no estudo, mas antes eu queria, antes de orar, né? Quero orar com vocês, tal, mas nós vamos conversar. Nós vamos conversar sobre algumas coisas, tá bom? Rapidinho. Mas antes vamos orar. Vamos orar? Curva a cabeça nesse momento, fecha os olhos. Pai Santo, Pai querido, nós estamos, Senhor, diante da Tua santa presença e nós pedimos que essa noite, Pai, que o Senhor continue nos abençoando com os Teus ensinamentos. Continue nos abençoando, ó Deus, com a Tua verdade, com a Tua palavra, Senhor. Sê conosco. Fala, Senhor, com cada um de nós, que o Senhor possa nos instruir acerca, Senhor, da Tua vontade, da Tua palavra. Pai, nós queremos aprender de Ti, Senhor. Nós estamos cansados, Senhor, das mesmices. Nós estamos cansados, ó Deus, daquele evangelho, Senhor, que não muda nem a vida de quem prega, Pai. Nós estamos cansados, Senhor, de mentiras. Nós estamos cansados, Senhor, de lutar em vão, Senhor. Nós queremos lutar por algo, ó Pai, certo. Nós queremos, ó Pai, caminhar por um caminho correto. Nós queremos acreditar somente na Tua palavra. Fale conosco, ó Pai. Nos instrua nos seus caminhos. Senhor, fale conosco a verdade da Tua palavra em nome santo de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, boa noite a todos, que a paz do Senhor esteja sobre cada um de nós. Amém? Eu quero começar, antes de entrar nessa aula, eu queria
falar com vocês algo muito, muito importante. Não está na hora da gente brincar, não. Passou da hora da gente brincar. Passou da hora da gente acordar. Tem muita gente brincando por aí. Não é mais hora de brincar. Porque as coisas, o cenário, tudo está se desenhando, irmãos. As coisas estão se desenhando. As profecias estão acontecendo, as profecias estão se cumprindo, as coisas estão acontecendo e as pessoas não estão acordadas para isso, amém? Então, nós vamos bater um papo rapidinho aqui antes de entrar na matéria. Eu quero mostrar algo para vocês aqui, muito sério, para vocês verem como que está a situação das coisas, tá bom? Eu quero mostrar aqui algo muito sério para vocês. Deixa eu ver aqui. Espera só um pouquinho. Precisa estar desperto, mas não é hora de brincar mais. Na próxima aula eu vou trazer uma aula sobre isso, tá bom? Eu vou trazer uma aula sobre isso. Eu quero que vocês... deixa eu ver se eu acho aqui, para que a gente possa... Bom, eu não vou achar, não vou perder tempo com isso agora não, mas eu vou trazer isso para vocês. Irmãos, tá todo mundo pedindo um líder mundial. Todo mundo pedindo um líder mundial. E agora, essa semana, o Papa disse que o Macron seria um bom líder mundial. E quando foi, acho que essa semana ainda, a ONU declarou que Macron seria um bom líder mundial, um bom governo mundial. E eu quero perguntar para vocês, a gente está acordado ou a gente está dormindo? As coisas estão debaixo dos nossos narizes. As coisas estão acontecendo debaixo das nossas narinas. E a gente está dormindo, irmãos. É sério isso, a gente precisa acordar. Nós precisamos acordar de verdade. Tá bom? Então vamos acordar, irmãos. Eu vou trazer na próxima aula, tá bom? Bom, eu vou trazer uma aula sobre isso. Eu peço aos irmãos que compartilhem a live. Compartilhe, não fique com vergonha, irmão. Se você ficar com vergonha da palavra de Cristo, ele diz que ele vai sentir vergonha da gente. Então a gente não pode ter vergonha dele, né? Então vamos compartilhar, vamos falar do amor de Deus, tá bom? Então nós paramos ontem em Gálatas, né? Eu ia ler Gálatas 12, quem está anotando aí? Eu ia ler Gálatas 12, não é isso? Então vamos lá. Gálatas 12. Gálatas 12, para a gente continuar. Aí eu vou dando uma revisada de ontem para a gente não esquecer. Tá bom? Gálatas 12. 12 eu falei? Não, é Gálatas 3. Não tem Gálatas 12. Tô variando. Gálatas 3. Versículo 26. Olha só. Irmãos, me responde aqui no chat. Está a imagem da Bíblia, está aparecendo legalzinho para vocês? Hã? Me responde aí no chat que hoje o lag está pouquinho. Me responde aí no chat. Está aparecendo legal para vocês aí? Me responde aí que hoje não está tão lento. Ué, já só 5 pessoas estão assistindo? Isso, Gálatas 3. Está aparecendo aí a Bíblia normal? Beleza, Sérgio.
Beleza, pastora Rose. Então vamos para cima, vamos estudar. Então lá, Gálatas 3, 26 a 29. Tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo. Porque todos quanto fostes batizado em Cristo, de Cristo vos revestistes. Por isso, a importância de batizar. Desarter, o que é desarter? Vamos ver o que é desarter aqui, peraí. Desarter, ó. Desarter, deixa eu ver. Como que não foram encontrados tópicos? Peraí. A gente não pode ficar com dúvida, né? Vamos lá. Desarte. Vamos ver o que é desarte aqui. Ué, não tem. Vamos lá. Desarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. Presta atenção. Lembra que nós estávamos estudando ontem? Se surgir dúvida, coloca aí, tá bom, irmãos? Lembra que nós estávamos estudando ontem a questão de Deus, ele aceita qualquer um. Quando a Bíblia fala da igreja lá no Velho Testamento, lá no Antigo Testamento, no Primeiro Testamento, na Primeira Aliança, o que Deus fala lá? Que a igreja já estava lá, o sonho de Deus era a igreja. Amém? E aqui ele fala assim, olha, de sorte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. Ou seja, todo povo, todo aquele que crê, como está escrito no versículo anterior, desde o primeiro, 26 está escrito, pois todo vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Beleza? Aí ele fala, porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo fostes vós revestistes. Quando nós batizamos, quando nós estamos batizados no Senhor, em Cristo, nós estamos revestidos de Cristo. Olha só que bênção. Nós estamos revestidos de Cristo. Amém? E aqui, o que está falando aqui? Que não pode haver grego, pode haver judeu, pode haver quem for, mas se nós estivermos, pode ser escravo, liberto, quem for homem, mulher, não importa. O que Deus não faz acepção de pessoas? Deus não faz acepção de nação, de povos, porque se eu crer nele, eu sendo um grego, eu sendo mulher, eu sendo alto, baixo, eu sendo um etíope, seja lá quem for, se eu crer e for batizado em Cristo, eu sou um em Cristo, ele me aceita, ele me recebe. Amém? Aí depois no versículo 29 fala, e se sois de Cristo, olha, presta atenção, o que fala aqui? Também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, a promessa que Deus fez lá atrás, as pessoas falam, é para Israel, é para o povo hebreu, irmãos, é para nós. Amém? Toda promessa de Deus passa pela igreja. Toda promessa de Deus também não é só para a igreja, mas também para a igreja. Por que eu falo igreja? Para a gente poder entender gregos, gentil e judeu. Muito de nós, a gente crê que o povo, a igreja, ela não faz parte do povo, ela faz parte do povo de Deus, judeu não. Não, se o judeu crê, o judeu, que eu falo assim, aquele povo de Judá, não a religião judaica, porque a religião judaica, eles não creem em Cristo. Amém? Mas se eles, a partir desse momento, começarem a crer em Cristo, eles também fazem parte da igreja, que é o que a igreja, que nós já vimos, é o corpo de Cristo. Então, Deus tem promessa para a igreja desde o princípio. Deus tem a promessa para a igreja
Desde o princípio. Todos nós somos filhos, é que ele está falando. Nós somos herdeiros, ou seja, nós somos... Quem lembra das aulas que eu dei sobre a descendência de Abraão, a promessa da descendência, que nós começamos o ensino tremendo, irmãos. Isso daqui, para mim, tem sido tremendo. Você pode até não achar, mas para mim é tremendo esse ensino aqui. Amém? Então, presta atenção que Deus está falando aqui. Também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Irmãos, eu e você, nós temos parte na herança, nós temos parte na promessa de Abraão. Nós podemos podemos falar, nós somos filhos de Abraão, segundo a promessa, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Nós somos descendentes de Abraão, sim. Glória a Deus, irmãos. Vamos compartilhar na live. É importante a gente compartilhar essa live, tá bom? Vamos lá. Agora vamos lá. Romanos, livro de Romanos. Essa Bíblia tá boa ou a outra é melhor, irmãos? Ou essa daqui, ó. Ou essa daqui, cadê? Cadê a Bíblia? Deixa eu achar a Bíblia aqui. Ou essa daqui, ó. Qual que vocês acham melhor? Escreve aí, porque aí é a hora de eu falar sobre o significado da palavra, eu volto na outra. Pode ser? Então vamos aqui. Vamos? Então vamos lá, que aqui fica bom para todo mundo, né? Todo mundo enxerga. Eu falei Romanos, né? Romanos 10. Romanos 10, 9. Romanos 10, 9, aqui, ó. Tá bom aí a visão, irmãos? Hã? Anota aí, tá bom? Dá para ler? Fala aí, senão eu volto a outra. Vamos lá. Então, enquanto vocês falam, eu vou por aqui. Vamos lá? A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Será salvo. Valeu, Sérgio. Visto, olha só, a saber, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego. Olha isso, irmão. Não há diferença entre judeu e grego. Por quê? Porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos o que invocam. Peraí, vamos dar uma paradinha aqui para não haver um erro que muita gente comete. Aqui está falando aqui, ó, porquanto não há diferença entre Deus e grego, porque um mesmo é o Senhor. As pessoas falam assim, todos os caminhos levam a Deus, não importa a sua religião. Não importa a religião, irmão. Eu não estou falando aqui, não estou ensinando aqui religião. Eu não sei quem está assistindo, então eu tenho que explicar isso. Eu não sei quem vai assistir depois, então eu tenho que explicar isso aqui. Eu não estou falando de religião, eu estou falando de crença em Jesus. E quando eu creio em Jesus, eu não creio mais em ninguém. Não é que eu não creio mais em ninguém. Eu não adoro mais ninguém, mais a ninguém. Eu não tenho outro ídolo. Eu não tenho outro bezerro de ouro. Eu não tenho mais adoração a nada. Eu me dirijo somente a Jesus. Eu me dirijo somente ao Pai. Eu não tenho mais ninguém. Irmãos, por isso que Deus fala assim, não há diferença entre judeu e grego. Não, o que ele está falando aqui é de etnia, tá bom? É de nacionalidade. Ele está falando, não tem diferença se você é de Judá ou se você é da Grécia. Não tem diferença se você é brasileiro, se você é americano. Não tem diferença. Entendeu isso? Muitas pessoas falam, Deus não importa com religião. Não está falando de religião, está falando de etnia. Claro que eu não estou falando de religião, mas eu estou falando de adoração. Nós temos que parar de ser religioso.
Nós temos que deixar de ser religioso para estar verdadeiramente ligado à videira e realmente fazer a confissão com a nossa boca, crer para a justiça, para que possamos, irmãos, ser salvos. Nós precisamos fazer isso para ser salvo, porque senão não seremos salvos. Deixa eu falar uma coisa para você. Independente se você acha que eu estou certo ou nada, eu estou falando da Bíblia, tá bom? Então, vai discutir com Deus, vai discutir com o Criador. O que eu estou falando aqui, não adianta você ficar falando que Jesus é seu Senhor se você não ouve Jesus. Não adianta as pessoas falar que Deus é o Senhor delas, que esse é o Deus delas, se você ainda é preso em vício, se você ainda é preso porque pecamos, mas não podemos viver no pecado. Por ter um cargo, vamos dizer assim, dentro da igreja, entre aspas, de pastor, as pessoas acham que escondendo de mim tá tudo bem o pecado. Não, irmãos, não adianta falar de mim, esconder de mim. O principal que o Criador está vendo, porque a Bíblia diz que os olhos dele estão sobre toda a terra. Sobre toda a terra estão os olhos do Senhor. Entende isso? Então, nós precisamos entender, irmãos, que de verdade não adianta. A gente tem que confessar, a gente tem que crer e tem que viver como se fosse realmente abrir mão dos desejos da carne. Nós devemos abrir mão. Deixa eu colocar na minha cara aqui bem grandona. Nós devemos abrir mão dos desejos da carne. Porque não adianta. A Bíblia fala, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, será salvo. Tanto é que Jesus fala, naquele dia, que dia? No dia do trono branco, depois do milênio. Aquele dia muitos virão e falar, Senhor, eu profetizei em teu nome, eu curei enfermos, eu expulsei demônios. O que Jesus fala para falar? Falou assim, olha, aparta de mim que eu não vos conheço. Vós que praticais a iniquidade. O que é iniquidade, irmão? O que é iniquidade? Deixa eu colocar um dicionário aqui, simples, não um dicionário bíblico. Iniquidade, olha só. Vamos ver aqui, eu vou colocar aqui para vocês verem o que é iniquidade. Irmãos, a gente tem que parar, irmãos, de ficar tapando o sol com a peneira. Não é só estar na igreja, não é só cantar na igreja, não é só pregar na igreja, não é só servir na igreja. Você está fazendo isso no templo, mas para Deus não. Olha só, presta atenção aqui, ó. Vou colocar aqui para vocês verem aqui. Espera aí. Deixa eu voltar a minha imagem aqui e colocar aqui. Olha aqui, presta atenção. Eu vou colocar só essa imagem aqui para vocês. Olha aqui, presta atenção, ó. O que é iniquidade? Iniquidade é um substantivo feminino da língua portuguesa, beleza. Algo ou alguém que tem um comportamento contrário à moral. Aqui está falando a religião, a justiça e a igualdade. Mas iniquidade na Bíblia, olha só, presta atenção. Ó, a iniquidade pode ser considerada um pecado, mas de uma forma mais agravante. Segundo a Bíblia, o iníquo é um indivíduo que já está acostumado a pecar, não se importando mais com as consequências ou tendo vergonha de cometê-las. Irmãos, presta atenção, um dicionário informal, um dicionário aí que se encontra na internet está falando sobre a iniquidade. Não adianta eu ficar pregando para você aqui que Deus vai te abençoar. O mais importante é a tua salvação e Deus não vai te abençoar se Ele não te conhece. Deus não vai abençoar se Ele não te conhece, porque Ele falou, olha, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheci, vós que praticais a iniquidade. É o que o Senhor está falando, irmãos. Presta atenção, não adianta a gente ficar achando que está dentro da igreja, dentro do templo físico, eu estou salvo. Não, não está. A gente tem que estar no corpo de Cristo mesmo, ligado a Ele, como um membro. O que nós lemos aqui na palavra? O que nós lemos aqui? E nós vamos continuar a leitura. Olha só, presta atenção. Porquanto não há diferença entre judeus e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos. Ele é o Senhor de todos. Porém, presta atenção, porém, irmãos, o que acontece? O que acontece? Ele é Senhor daqueles que invocam o nome dele. O que é invocar o nome do Senhor? Eu vou colocar outra Bíblia aqui, irmãos. Eu vou colocar outra Bíblia aqui para a gente poder estudar. Espera aí, olha aqui. Eu parei em Romanos, né?
Romanos, vamos lá. Para a gente poder estudando, irmãos, para a gente poder conscientizar da verdade de Deus. Não é a minha verdade, não é a sua verdade, é a verdade de Deus. Olha aqui. Os que invocam o nome. O que é invocar o nome? Vamos ver o que é invocar o nome? Olha aí. Epikaleomai. Colocar o nome em. Dar um sobrenome. Olha isso. Dar um sobrenome. Receber o sobrenome de outra pessoa. Invocar. Presta atenção no perigo que nós estamos correndo, irmãos. Invocar o nome não é simplesmente clamar, oh Deus, estou aqui, oh Senhor, me ajuda. Não, irmãos, é ser chamado pelo nome do Criador. Está aqui, ó, clamar sobre ou contra alguém, tá? Aí depois fala, atribuir algo a alguém como crime de repreensão. Tá, mas o principal, olha aqui, receber o sobrenome de uma pessoa. Olha aí, receber o sobrenome, deixar-se dar um sobrenome. É perigoso, não é? A gente não entender as escrituras e achar, porque assim, olha só, eu como pastor, muitas vezes eu chego para alguém e falo, irmão, abandona isso aí tá errado. Aí tem gente que fala assim, mas o senhor também faz tal coisa. Ao invés de assumir o erro e consertar, fica baseando o pecado dele no meu erro, o erro dele no meu erro. Ei, cada um vai dar conta de si, meu amigo. Cada um vai dar conta de si. Cada um vai dar conta de si. É isso que a gente tem que pôr na cabeça. Não importa se tem pastor aí nadando de braçada, comendo do melhor, dos dízimos daqueles trabalhadores que sua de sol a sol, de lua a lua, de cedo a de noite, com calo na mão, com um dinheiro de sangue muitas vezes, irmão. Um dinheiro de sangue muitas vezes. Com dinheiro na mão, e o pastor está andando muito bem vestido, comendo do melhor, e entrega o dízimo aqui para mim, rapaz, entrega o dízimo, você está em pecado. Irmãos, eu não estou nem aí com ele. Eu não vou apontar para o erro dele, não. Claro que a gente tem que denunciar, sim, os pecados. Tem que apontar, sim, os erros. A gente está aqui para pregar contra o pecado. Não está aqui para passar a mão na cabeça de seu ninguém. E não adianta vir com Mateus 7, não. Não fala como que é? Você que tem uma trave no olho, olha o cisco. Só que no mesmo contexto fala, primeiro, tira a tua trave, depois para tirar o cisco do olho do irmão. Então, eu tirei a minha trave e vou falar do cisco dos outros, sim. Agora, irmãos, presta atenção. A gente tem que tomar, irmãos, tenência, como diz por aí, a gente tem que tomar atitude de cristão, irmão. O que está falando aqui, ó, vamos lá, vamos continuar. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar, olha só, há um erro muito grande por aí na internet que os caras falam assim, para ser salvo tem que invocar o nome do Senhor. Não, para ser salvo tem que crer, ser batizado e andar segundo as leis dele, segundo a vontade dele. Porque o invocar aqui, porque as pessoas estão falando, se você é um livro que saiu aí, tá? Chama assim, o mínimo que você precisa para ser salvo. E o mínimo que você precisa para ser salvo, segundo eles, é o nome. Isso é coisa do diabo. Porque Abraão, Isaac e Jacó, a Bíblia fala que eles não conheciam o nome do Criador. E mesmo assim, eles clamaram ao Senhor. Ou seja, ainda a Bíblia, quando a oração patriarcal, como que é feita? Quem lembra aí como que é feita a oração patriarcal? Ô Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Irmãos, Deus pode falar, é o Deus do cristiano? É o Deus de fulano de tal? É o Deus de ciclano? A gente pode invocar o nome de Deus sobre nós? A gente pode ter o sobrenome nosso cristiano de Deus? Será que nós podemos mesmo? É isso que a Bíblia fala. Por quê? Porque o invocar, olha aí, o invocar, o que está escrito no invocar? Cadê? Não vai aparecer? Ué. O invocar epikaleomai. O que significa invocar? Colocar um nome em, dar um sobrenome. Estão ensinando coisa errada, estão ensinando heresia, e as pessoas estão indo para o inferno, irmãos. Vamos continuar a nossa aula. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram?
Hã? E como crerão naquele de que nada ouviram? Irmãos, ninguém ouviu de Deus ainda porque pregou tudo errado. Ninguém ouviu de Deus ainda porque o Deus pregado por aí é falso. A igreja hoje é fábrica de ateu. A igreja hoje é fábrica de ateu. E como ouvirão se não há quem pregue? Oh, meu Deus, fala, Jeová. Olha aqui, o que é pregar? Ser arauto, oficiar como arauto, proclamar como arauto. Aí está escrito aqui no 15, ó. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. As coisas boas aqui, irmãos, não é ficar falando, não, porque você vai vencer, porque Deus vai te prosperar. Não, coisas boas aqui é pregar salvação. São as boas novas. Pregar o evangelho. O que significa evangelho? Boas novas. Não é isso? Hã? Amém ou não amém? Por isso que, irmãos, a gente tem que entender. A promessa de Deus é para aquele que crê em Cristo. Só que não é simplesmente falar, eu creio. Não é simplesmente batizar. É simplesmente estar ligado verdadeiramente à videira. Não é estar membrado em uma igreja. Não é estar lá com a carteirinha de membro da igreja, não. Isso daí não leva ninguém à salvação. Isso daí não representa. Isso não representa que eu ou você somos cristãos, estamos ligados em Cristo, não. Não, irmãos. A gente precisa começar a viver a verdade de Cristo, porque a promessa foi feita para todo mundo lá atrás. A parábola da ceia, que o dono da casa fala assim, olha, vou preparar uma ceia, e mandou os empregados, vai chamar, leva roupa, né? Leva essa roupa para fulano, leva essa roupa para ciclano, e chama eles para minhas bodas. Não é assim? Aí, muitos não aceitaram. Aqui que Jesus, o que o cara, o dono da festa falou, que ali representa Deus, o que ele falou? Vai e traga mendigo, traga todo mundo que mora na rua aí. Tem gente tomando lugar. Tem gente tomando o nosso lugar. A gente precisa começar a crer no evangelho de forma correta. Amém? Vamos continuar. Aonde surgiu, irmãos? Quando começou a surgir a questão de Deus advertindo sobre as duas casas, porque o povo pecou. Lá atrás, as duas casas pecaram. Então Deus começou a advertir. Tá? Deus falou assim, olha, vou dividir, vou acabar com o reino, vou separar esse pessoal. Olha aí o que o pessoal está falando, ó. A Rosiane, aleluia, né, Rosiane? O Sérgio, glória a Deus. Adriana, a paz do Senhor Jesus, amém, meus pastores. Que Deus abençoe grandemente todos nós. Deus abençoe, amém. A Rosiane, aleluia, né? E aqui a pastora Rose, verdade, é o tempo de revermos como está sendo a nossa vida com o Senhor, como está a nossa intimidade com Ele. Isso mesmo, pastor. A gente tem que começar a ver como que está. Porque as pessoas aí fora acham que entregando dízimo na igreja, para o pastor, que as pessoas falando aí que por aí que achando que frequentando banco, ou estando atrás de um púlpito pregando, ou tá em cima do púlpito tocando, cantando, ou fazendo qualquer coisa, ou na parede servindo, está salvo. Não está. Não está. A gente tem que estar verdadeiramente ligado à videira. Sabe o que me incomoda, que me entristece, e que por isso que eu estou fazendo estudo quase que 2, 3 vezes por semana, fazendo estudo, irmãos, porque
o tempo está correndo. As portas aí, irmãos, o governo mundial está chegando. Eu vou trazer para vocês estudo. Vou trazer notícias. Ah, é fake news, pastor. Então fique com a fake news. Fique pensando que tudo que a gente traz é fake news. Irmãos, quem está aqui comigo há muito tempo sabe, eu estou pregando coisas que estão acontecendo hoje. Não que eu sou adivinho, não que eu sou melhor que ninguém. Eu estou pregando mais de ano. Mais de ano pregando. E as pessoas estão caindo no conto do vigário. Muitos que não ouviram, estavam lá de corpo presente. Infelizmente. Aí as pessoas que falaram que eu era doido, que era... Irmãos, é esses que vão ser pegos pelo anticristo. Esses que vão colocar a marca da besta. Esses que vão colocar vão adorar a besta. Porque a palavra do Senhor diz que enganarão, se possível, até os escolhidos. Vai enganar, irmãos. Vai enganar. Vai enganar gente, vai enganar. Está enganando pastores. Deixa eu falar aqui, tem pastores que vai aprontar para o anticristo. Tem pastores levantando bezerro de ouro aí na internet. Escuta aqui, pastor, vocês vão pagar caro por isso. Vão pagar caro. Vamos continuar. 1 Reis 11. Desculpa aí, irmãos, a intempestuosidade ou a braveza. Espera aí, deixa eu ligar aqui. Tá acabando a bateria do... Espera aí. Estava acabando a bateria do computador. Então, vamos lá. 1 Reis 11. Quem está anotando, anote. 1 Reis 11. Boa noite. 1 Reis 11. 9 a 13. O que está acontecendo? Está demorando aqui. Está demorando. Vamos lá. 1 Reis 11, 9. Aqui, ó. 9 ao 13. Está escrito, ó. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviaram o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera. E acerca disso lhe tinha ordenado que não seguisse a outros deuses. E ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Por isso, disse o Senhor a Salomão, visto que assim procedeste e não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e darei a teu servo. Entendeu? Aí fala, contudo, não farei nos teus dias, por amor de Davi, teu pai. Da mão do teu filho tirarei. Todavia, não tirarei o reino todo. Darei uma tribo a teu filho, por amor de Davi, meu servo, e por amor a Jerusalém, que escolhi. Vamos entender isso aqui? Vamos entender? A pastora Rose, Jesus está às portas. Precisamos estar com nossas lâmpadas acesas a cada dia, minutos, segundos, para que não se apague. Verdade, 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 verdade. É isso aí. A gente precisa estar atento, irmãos. Precisa estar atento demais. Amém? Então, vamos lá. O que Deus falou aqui? Vamos entender isso aqui. Ó, Deus falou que tiraria de Salomão porque ele pecou e não guardou os estatutos. Não guardou os estatutos. Ele diz que não guardou os estatutos. Entendeu? Não guardou os meus estatutos. A gente está guardando os estatutos de Deus? Não, muitas vezes não. Né? Ele falou assim, contudo, não farei nos seus dias, por amor a Davi, teu pai, da mão do teu servo. Todavia, não tirarei todo o reino. Olha aqui. Vamos entender isso aqui. Deus falou para Salomão, Salomão, eu vou tirar o teu reino, vou dividir o teu reino.
Vou tirar o reino da tua mão, porém não vou tirar todo, por amor a Davi, eu não vou tirar todo. Né? Ele falou, olha, todavia não tirarei o reino todo. Por quê, irmãos? Por que Deus não tirou o reino todo? Porque em Judá deveria vir Jesus. Oi. Boa noite. Em Judá deveria vir Jesus de Judá. Então Deus falou assim, olha, eu vou esse reino, por amor a Davi, que é a promessa que Deus tinha feito, vai vir, é do tronco de Jessé, né? O que é o tronco de Jessé? Que é Davi, e Davi, Jesus. Então, não vou tirar. Aí, olha só, no 26, lá embaixo, está escrito assim, ó. 26 está escrito assim, ó. Jeroboão, filho de Nebate, efraimita de Zeré, 26 mesmo, Zereda, servo de Salomão, e cuja mãe era mulher viúva, por nome de Zerua, levantou a mão contra o rei. Esta foi a causa porque levantou a mão contra o rei Salomão. Estava edificando a Milo e terraplenando depressões na cidade de Davi, seu pai. Ora, vendo Salomão que Jeroboão era homem valente e capaz, moço laborioso, ele pôs sobre todo o trabalho forçado a casa de José. A casa de José aqui é onde que é, irmãos? Escreve aí enquanto eu vou lendo. Quem lembra? Sucedeu nesse tempo que, saindo Jeroboão de Jerusalém, encontrou o profeta Aias, o silonita, no caminho. Este se tinha vestido de uma capa nova, e estavam sós os dois no campo. Aias pegou a capa nova que tinha sobre si, rasgou em 12 pedaços. Quem já está entendendo aí? Em 12 pedaços, e disse a Jeroboão: toma 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que rasgarei o reino das mãos de Salomão, e a ti darei 10 tribos. Que tribo que é essa? É a tribo do norte, é Israel. Foi aqui que Deus originou, Deus já tinha determinado as duas casas, ou seja, Israel e Judá, que nós somos descendentes de Israel. Foi aqui que Deus falou. Tá dando um lag aqui na transmissão da Bíblia, mas tá bom. Irmãos, agora eu quero mostrar para vocês por que é importante estudar. O Reino do Norte ele foi chamado por vários nomes. Você já estudou sobre o Reino do Norte, já ouviu falar sobre o Reino do Norte por outro nome. Você não sabia, muita gente não sabia que o Reino do Norte, por exemplo, era Israel. Muita gente não sabia que o Reino do Norte era Israel. Mas eu vou dar aqui alguns nomes para você perceber a profecia. Por que eu vou fazer isso? A gente tem que dar um estudo bom. Não adianta dar um estudo meia boca, porque meia boca não vai te ensinar nada. Por que eu estou falando isso daqui? Porque a gente estuda a Bíblia e tem diversos nomes e a gente não vai procurar saber o que é. Então a gente acha que é um monte de coisa, que no entanto Deus está falando da mesma coisa, tá bom? O Reino do Norte, que é Israel, nós vamos chegar até nisso, é chamado de um monte de nomes. Por exemplo, a casa de Israel é chamado de casa de Israel em 1 Reis 12. 1 Reis 12, versículo 21. Marca aí para você não esquecer isso. Marca aí, tá? Anota aí. Olha lá, 1 Reis 12, versículo 21. Olha aqui, presta atenção, ó. 12, 21, está escrito assim, ó. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém. Está lento esse negócio aqui, está travando. Irmãos, eu vou colocar outra Bíblia, tá? Aqui está travando demais aqui. Eu acho que isso aqui não vai travar tanto. 1 Reis 12, 21. Aqui, ó. Tá travando demais aqui lá, tá travando demais. Deixa eu aumentar um pouco a letra aí.
21. Olha aqui. Ó, vindo, pois, Roboão a Jerusalém, reuniu toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim. Ou seja, aqui é a tribo do sul, ok? É a tribo do sul aqui. 180 mil escolhidos, destos para a guerra, para pelejar contra a casa de Israel. Então, o reino do sul entrou em batalha. Olha só, o reino dividido não subsiste, irmão. A palavra do Senhor diz que com a casa dividida, ela não subsiste. Então, por que foi destruído? Por que foi espalhado pelas nações? Porque se dividiu. Não creu em Deus, não fez a vontade de Deus. Aí aqui fala assim, ó, para pelejar contra a casa de Israel. Amém? Agora, em 1 Reis 15, 1 Reis 15, anota aí, 1 Reis 15, versículo 11. Vamos ler um pouquinho a Bíblia, irmão. A gente não lê Bíblia, vamos ler. Olha só. E Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. Porque tirou da terra dos sodomitas e removeu todos os ídolos que seus pais fizeram. Até a Maaca, sua mãe, removeu para que não fosse rainha. Porquanto tinha feito um horrível ídolo a Zerá. Também Asa desfez o seu ídolo horrível e queimou junto no ribeiro de Cedron. Os altos, porém, não foram tirados. Todavia, foi o coração de Asa reto para com o Senhor. Amém? Aí, presta atenção, ó. E a casa do Senhor trouxe as coisas consagradas pelo seu pai, e as coisas que ele mesmo consagrara, prata, ouro e vasos. E houvera guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, presta atenção, todos os seus dias, porque Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá, ou seja, o reino do sul, e edificou a Ramá, para que ninguém fosse permitido sair nem entrar a ter com Asa, rei de Judá. Então Asa tomou toda a prata e ouro que fizeste nos seus tesouros da casa do Senhor e da casa do rei, e os entregou nas mãos dos seus servos. O rei Asa os enviou a Ben-Hadad, filho de Trabinom, filho de Ezion, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: haja acordo entre mim e ti, como houve entre meu pai e teu pai. Eis que te mando um presente, prata e ouro. Vai, anula o teu acordo com Baasa, rei de Israel, e se retire sobre mim. E Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa, e enviou capitães dos seus exércitos contra a cidade de Israel, e feriu a Ijon e a Adã, e a Bet-Maca, e a todo Quinerete, com toda Naphtali. E sucedeu que, ouvindo Baasa, edificou a Ramá, e ficou em Tirza. Então o rei Asa fez apregoar por toda Judá, que todos, sem exceção, trouxessem a pedra de Ramá e a toda a sua madeira, como que Baasa edificara. E com elas edificou o rei Asa a Geba, de Benjamim, e a Mispa. Quanto mais aos atos de Asa, e todo o seu poder, e tudo quanto fez, está escrito no livro de Crônicas, não está escrito no livro de Crônicas do rei de Judá, porém, no tempo da sua velhice, padeceu dos pés. E Asa dormiu com seus pais e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi, ou seja, Jerusalém, Judá. Seu pai Josafá, seu filho, reinou em seu lugar. E Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel, no ano segundo de Asa. E rei de Judá reinou sobre Israel 2 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, andou nos caminhos do seu pai, e no seu pecado com que seu pai fizera pecar Israel. E conspirou contra ele Baasa, filhos de Azai, na casa de Zacar, e feriu a Baasa de João no filho, quando Nadab e todo Israel cercaram a Gibeon. E matou-se Baasa, terceiro Asa, rei de Judá, e reinou no seu lugar.
Por isso que eu gosto daquela Bíblia, irmãos. Essa leitura toda que eu fiz é para mostrar o quê? Que aqui está falando do reino do norte contra o reino do sul. Israel contra Judá. Amém? Israel contra Judá. Aqui, deixa eu ver aqui que eu vou trazer para vocês um negócio aqui. E aqui fala que em 1 Reis 15, né, que eu li? 15, deixa eu ver aqui. 1 Reis 15, é 15. Olha só, tá falando de Judá ali, rei de Judá. Aí, na sequência, eu quero que você entenda aqui, ó. Quer ver, ó? Eu quero mostrar para vocês aqui. Espera. Deixa eu desmarcar isso aqui, sair de modo de ação. Ó, aqui, quando ele está falando de rei, do reino de Israel, com o reino do norte e o reino do sul, correto? E aqui fala, irmão, exatamente isso. Os nomes, Deus tem vários nomes. Aqui ele fala reino. Tem hora que ele fala que é casa de José. Casa de José. Quer ver? Casa de José. Deixa eu ver aqui. Rei de Israel, todo Israel, a quarta geração, centenário, durante os dias, deixa eu ver aqui se está aqui. Aqui, na tradução, agora eu não marquei qual tradução, fala que aqui, irmãos, é a casa de José. Então, casa de José, quando fala casa de José, casa de Israel, é a mesma coisa. Agora, um nome que você já sabe, está em Oséias. Abre lá, Oséias 7, olha só. Oséias 7, versículo 1. Olha só o que está escrito assim, ó. Quando me dispõe a mudar a sorte do meu povo e a sarar a Israel. Está falando aonde? De Israel. Se descobre a iniquidade de Efraim. Ou seja, Efraim era a cabeça do reino do norte. Ou seja, a casa de Israel. Como também a maldade de Samaria. Olha aqui. O quê? A maldade de Samaria. Olha onde fica Samaria. Região norte da Palestina, pertencente ao reino norte. Então, quando você ouve falar Samaria, está falando de quem? Está falando do reino de Israel, do reino norte, está falando da tribo que nós somos alcançados. Ou seja, as pessoas falam, Samaria, os judeus não se dão com os samaritanos. É isso aqui. Por que não dava? Porque o reino de nós, eles viviam brigando. Ok? Por que eu estou trazendo isso? Para que a gente possa entender os estudos futuros. Tá? A gente precisa fazer alguns tópicos para que a gente continue entendendo. Porque se eu tratar para você aqui, Deus deu uma profecia para Samaria. Aí eu falo, para Samaria, você fala, mas não era a casa de Israel? Então eu preciso trazer isso aqui. Aí, em 5, no Oséias 5, Oséias 5, não, 7, versículo 8. Olha aqui. Cadê? Deixa eu ver aqui. É Oséias 7. Deixa eu desmarcar aqui, senão não acho. Oséias 7, versículo 5. Olha aqui. 7 e 6. Deixa eu ver. Eu marquei aqui. Não, é 5. Oséias 5, versículo 6. Olha aqui. Fiz uma miscelânea aqui, irmãos, que eu não estou achando. Oséias 13, 16. Olha aqui, ó. Samaria levara sobre si a sua culpa, porque se rebelou contra Deus, cairá a espada. Seus filhos serão despedaçados e as suas mulheres grávidas serão abertas pelo meio. Olha só a sequência. Por isso que eu falo, a epíloga, a gente tem que ver o que
dividir por capítulo, muitas vezes. Levar batido. Aí fala aqui, ó. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus. Aqui está falando de Samaria. E a sequência já fala de Israel. Ou seja, ele fala produz uma maldição contra Israel, contra Samaria, e depois fala, volta Israel. Então, para que a gente possa entender que o nome de Israel, também do Reino do Norte, também é a Samaria, ok? Aí, ele chama também, para a gente fechar isso daqui, Oséias 4, 17. Olha aqui. Presta atenção, ó. Como a vaca rebelde se rebelou Israel, será que o Senhor apacenta como um cordeiro a vaca em vasta campina? Aí ele fala, Efraim está entregue aos ídolos aos ídolos, deixá-lo. Então, olha só como que Deus faz para a gente poder estudar e entender. No versículo de cima, ele fala, como vaca rebelde se rebelou Israel. E no versículo de baixo ele já fala, Efraim está entregue aos ídolos. Então, Israel é a mesma coisa que Efraim. Quando toda profecia para Efraim, essa profecia é para Israel. Mas que Israel? O Israel Estado hoje, o Israel Estado que é político hoje, não. Israel que fala, todo aquele que crê em Deus, que está ligado à videira, que é Jesus. Amém? Aí, no 5:3, também está falando, 5:3. Por isso que eu me confundi. Aí fala assim, ó, conheço a Efraim, Israel não me está oculto, porque agora os tem prostituído. Ó Israel, ó Efraim, Israel está contaminado. Então, por que ele está falando aqui? Ele parece que está falando de duas pessoas. Não, por que ele fala, conheço Efraim e Israel? Aí depois ele fala, ó Efraim e Israel. Porque Efraim era a cabeça de Israel. Efraim era a cabeça do Reino do Norte. Irmãos, permaneça na live, tá bom? Já deu 1h05. Se você estiver cansado, eu volto outro dia para fazer. Deixa aí. Mas não saia para você não ficar confuso. Pelo amor de Deus. Ficar confuso com a palavra é perigoso. É o que já gerou muita heresia por aí. Tá bom? Então, aqui, ó, no 7:1 também. Olha só, no 7. Escreve aí se vocês querem que eu continue outro dia. Na sexta-feira, sei lá. 7:1. Ó, tá escrito, ó, Oséias 7:1. Quando me disponho a mudar a sorte do meu povo e a sarar Israel, se descobre a iniquidade de Efraim. A iniquidade de Efraim contaminou todo Israel. Irmão, deixa eu falar uma coisa aqui séria. Vamos aproveitar para a gente aproveitar e pregar o evangelho, né? Presta atenção. Quando se descobriu a iniquidade de Efraim, olha aqui nesse versículo ele fala os 3 nomes que eu citei, ó. Quando me disponho a mudar a sorte do meu povo e sarar a Israel, ou seja, Deus ia sarar Israel, se descobre a iniquidade de Efraim, como também a maldade de Samaria, ou seja, entendeu ali? Os 3 nomes. Mas eu queria pregar para você agora só um pouquinho aqui, só uma coisinha aqui. A iniquidade de Efraim, ela condenou toda Israel. Tem casa que a mulher é sacerdote, mas como que está acabando a bateria se está... Peraí, tá vendo aí, ó? Acabando a bateria. Peraí. O que aconteceu? Peraí, só um pouquinho, irmãos. Precisa de alguma coisa? Não? Não? Pronto, voltei. Estava acabando a bateria. Então, irmãos, tem casa que a mulher ela é a cabeça da casa.
que ela é sacerdote do lar, não tem marido, então é sacerdote do lar. Mas tem casa, a maioria das casas, que o marido é o sacerdote. Então, isso vale para os dois, tanto para uma casa como para outra. Irmãos, presta atenção. Quando o sacerdote do lar, que é o marido, o cabeça da casa, ou a mulher que não tem o marido, mas é cabeça da casa, eles estão em pecado, toda a casa está doente. Algum pastor já te pregou isso? Toda a casa está doente. Claro que assim, não existe maldição hereditária de pai para filho, né? Não existe. Mas quando um sacerdote do lar está em pecado, está no erro, está, como está aqui, ó, está escrito aqui, ó, quando eu disponho a mudar a sorte do meu povo e sarar Israel, descobre a iniquidade de Efraim. O que acontece? Não acontece nada. Por que não acontece nada? Por que Deus não pode agir? Por que foi separado? Por que foi espalhado? Por causa disso aqui, ó. E o pior não é ter maldade, o pior é não se arrepender do pecado. Aí o sacerdote do lar, ou sacerdotisa, seja homem, seja mulher, tanto faz, fica colocando a culpa naqueles outros. Ei, se o sacerdote do lar, se o cabeça da casa é você, ou marido, ou mãe, você é responsável espiritualmente pela casa. A casa não vai, é culpa sua. A casa não prospera, a culpa é sua. Não tem cura dentro da casa, a culpa é sua. Por quê? Porque você achou iniquidade em ti. Está aqui, é Bíblia, não sou eu que estou falando, está aqui, ó. Quando me disponho a mudar a sorte do meu povo e sarar Israel, se descobre a iniquidade de Efraim. Efraim era a cabeça de Israel. É sério isso. Então, vamos voltar para a aula. Vamos voltar para a aula. Está falando aqui o quê? Que os nomes de Israel é Samaria, Israel, Efraim, né? Israel, Efraim e Samaria. Amém? Está escrito aqui, nós lemos. Beleza? Continua ou para? Continua ou para? Então eu vou continuando. Enquanto vocês não falam, eu vou continuando. Irmãos, aí eu quero te mostrar o que aconteceu com os dois reinos. Porque se Deus falou que vai voltar a juntá-los, Deus não voltou, aconteceu alguma coisa com eles. Então nós vamos ver o que vai acontecer agora, tá bom? Lá em 2 Reis, segundo livro de Reis, no 17. Olha lá. Continua, para. O Sérgio falou para continuar. E o resto? Ninguém fala nada? Vamos lá. Tal sucedeu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor. O que sucedeu? Olha só. Tal sucedeu que os filhos de Israel pecaram contra o Senhor, seu Deus, que os fizeram subir da terra do Egito, debaixo das mãos de Faraó, o rei do Egito, e temeram outros deuses. Olha só. E temeram a outros deuses. E andaram nos estatutos das nações. Deus, andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara diante dos filhos de Israel, nos costumes estabelecidos pelos reis de Israel. Escuta. Você acha que... Para, Rose. Vai continuar amanhã? O que você acha? Pastora Rose. Para ou continuo? Por mim, tanto faz. Então, vamos lá. Olha, os filhos de Israel, vai colocando aí, os filhos de Israel fizeram contra o Senhor, seu Deus, o que não era reto, edificaram para si altos em todas as suas cidades, desde os atalaias, vigias até a cidade fortificada. Deixa eu só falar um negócio aqui, uma coisa rapidinho aqui, ó. Deus falava assim, ó, andou nos estatutos das nações
que o Senhor tinha lançado. O que acontece, irmãos? Muitos de nós estamos andando na lei do homem e estamos esquecendo a lei de Deus. Ah, então tá bom, Roso, nós vamos continuar. Vamos continuar. Nós estamos andando na lei de quem? Pelo amor de Deus. Estamos andando na lei de quem? Estamos adorando quem? Irmãos, o povo de Deus está dividido. O povo está dividido. Por que está dividido? Porque um está adorando bezerro, o outro está adorando outro bezerro. Cada um está adorando um bezerro diferente. E quando aconteceu aqui, ó, olha aqui, Deus está falando, olha aqui, ó. Levantaram para si colunas e postes ídolos. Estão levantando ídolo hoje de novo. Irmãos, poucos vão ser salvos. Poucos vão ser salvos, porque tem pastor famosão aí pregando idolatria, levando o povo à idolatria. Em todos os altos outeiros e debaixo de toda a árvore frondosa. Queimaram ali incenso e todos os altos com as nações que o Senhor expulsara diante dele, fazendo, olha aqui, ó, pode, irmãos, ter comunhão entre a luz e as trevas? Irmãos, a hora que começar a cair o barraco, desculpa o termo, mas começar o barraco de muita gente aí, escuta o que eu estou falando, vocês vão entender o que eu estou falando, tá? Eu não vou falar as claras aqui para não derrubar a live, porque a live hoje está redondinha, né? Glória a Deus que ela está redondinha. Não travou nenhuma vez, né? Então, eu quero que você entenda o seguinte, a hora que começar a cair, porque é assim, tá uma lavagem cerebral tão grande e as pessoas não estão prestando atenção no evangelho, estão adorando ídolos, que o ídolo pode fazer o que quiser, que todo mundo... Não, é mentira, é fake news, é isso, é aquilo outro, e tem pastor colaborando com isso. A hora que começar a sair, irmãos, as verdades desses ídolos, esses pastores, presta atenção, são falsos profetas. São todos falsos profetas, apoiando e erguendo ídolo, erguendo boi de ouro, erguendo bezerro de ouro. Olha aqui, presta atenção. E serviram os ídolos, dos quais o Senhor lhes tinha dito, não fareis estas coisas. O Senhor advertiu a Israel e a Judá, os dois reinos, a Israel, o reino do norte, e a Judá, reino do sul, por intermédio de todos os profetas e todos os videntes. Os videntes aqui, irmãos, não é esses videntes cartomantes que nós temos aí, tá bom? Dizendo, voltai-vos do vosso mau caminho e guardai os meus mandamentos, os meus estatutos, segundo toda a lei que prescrevi aos vossos pais. Aos vossos pais, que vos enviei por intermédio do meu servo, aos profetas. Porém, não deram ouvido, antes se tornaram obstinados, de dura serviço, como seus pais, que não creram no Senhor, seu Deus. Presta atenção. As pessoas estavam no povo, no meio do povo de Deus, sendo chamados de povo de Deus e não criam em Deus. O que a Bíblia fala? Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor. Nem todos que estão em Israel são israelitas. Entendeu? Desprezaram todo o mandamento do Senhor, seu Deus. E fizeram para si imagem de fundição. Fizeram bezerros. Fizeram poste ídolo. Adoraram todo o exército do céu. E serviram a Baal. Também queimaram a seus filhos e as vossas filhas como um sacrifício. E deram-se as práticas adivinhações. E criam em agouros. E venderam-se para fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira. Pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel, e se afastou da sua presença, e nada mais ficou, senão a tribo de Judá. Presta atenção, volta a falar. Por que só sobrou a tribo de Judá? Porque a tribo de Judá, ela pecou também. Na sequência aqui, olha aqui.
Presta atenção. Também Judá não guardou os mandamentos do Senhor, seu Deus. Antes, andaram nos costumes que Israel introduziu. Pelo que o Senhor rejeitou toda a descendência de Israel e os afligiu e os entregou nas mãos dos despojadores, até que os expulsou da sua presença. Pois quando ele rasgou a Israel da casa de Davi, ou seja, dividiu o reino de Israel, e a pastora, como foi na época de Moisés, quando estava no monte com as tábuas da lei, pois é, ele subiu para o monte com as tábuas da lei, e quando voltou, o povo tinha feito bezerro de ouro, né? Percebe que a história se repete? A história se repete? Foi lá no Monte Sinai, lá no Sinai, foi aqui dentro de Israel, e já depois, novamente fazendo. Novamente a igreja virando as costas, nesse momento. Nesse momento, a igreja está virando as costas para Deus. Nesse momento, a igreja está virando as costas para o Senhor. E perceba, irmãos, é verdade, pastor. O Senhor mandou eles descer para ver o que o povo estava fazendo. Ainda ele não falou assim, o meu povo, ele falou o seu povo, né? O seu povo. E então, perceba, irmãos, que geração em geração, poucos vão ser salvos, poucos vão ser salvos. E perceba que a revelação nos últimos dias, revelação que eu falo não é esses profetas aí de Facebook que fica, comecei agora, irmã, deixa aí o seu nome que eu vou revelar para você. Não, fala a revelação da palavra, o entendimento da palavra. Estou falando desses enganos, não. Isso daí é tudo engano, não edifica nada aqui. A revelação dos últimos dias tem sido tremenda. Deus tem dado entendimento da palavra tremendo. Mas a escama está nos olhos do povo, que eles não estão vendo nada. Eles estão como profeta velho, irmãos. Sim, é isso aí, pastora. Então a gente tem que buscar o Senhor. Aqui, irmãos, vamos continuar aqui para a gente entender. Assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados que Jeroboão tinha cometido. Até o Senhor afastou Israel da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. Assim, foi Israel transportado da sua terra para a Síria, onde permanece até o dia de hoje. Foi transportado para a Síria, até onde permanece até o dia de hoje. Até o dia de hoje. Não interessa o tempo aqui. Agora eu quero falar assim o seguinte, aqui Israel pecou, aí Deus falou assim, olha, a casa de Judá, que ele fala assim, e nada mais ficou senão a tribo de Judá. Por quê? Lembra? Judá tinha que permanecer. Deus segurou a tribo de Judá, aquela região, até Jesus nascer, porque era profético, é profético o nascimento de Jesus. Ele ia nascer da tribo de Judá. Ele ia nascer do ramo, né, de Davi. Ele era descendente de Davi. Davi era da tribo de Judá, né? E Paulo é da descendência de Benjamim, da tribo de Benjamim, tá bom? E vamos lá. Eu quero provar para vocês agora, que vocês têm que entender isso. Esdras 2, livro de Esdras 2, 1, fala aqui, ó. São estes os filhos da província que subiram do cativeiro, dentre os exilados que Nabucodonosor. Lembra que eu falei? A tribo do norte, Israel, foi levado cativo pela Síria. E a tribo do sul foi levado cativo pela Babilônia. Lembra disso que eu falei? Se você anotou, você está lembrando. Então vamos lá. São esses os filhos da província que subiram do cativeiro dentre os exilados de que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para lá. E voltaram para Jerusalém e para Judá. Um para a sua cidade. Entendeu aqui?
O reino do sul são os judeus. Então, aqui, olha assim, ó, as duas, eu estou te explicando, a gente está aprendendo as duas casas. Agora vamos em Neemias. Neemias, olha lá. Neemias 1 e 2, olha só. Olha aí. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Então, olha aqui, perceba que o reino do norte, do sul, eram os judeus. Amém? Glória a Deus. O reino do norte, a casa de Israel, viria a se transformar na igreja de Cristo. Claro que Deus está falando da igreja lá atrás, né? Nós aprendemos isso na última aula. Deus está falando da igreja desde lá de trás. Mas a igreja é Israel. É isso que muito pastor não entende, que se não estudar as duas casas de Israel, não entende, muitos teólogos, não vou falar nem só pastor não, muitos teólogos, não entende sobre a casa de Israel, que Efraim era a casa de Israel, que nós somos Israel, nós estamos enxertados na videira, nós somos Israel. Amém? Firma isso, que é muito importante para a nossa salvação. Tá? Porque as pessoas estão rejeitando a promessa. Por que isso é importante, pastor? Porque as pessoas estão rejeitando a promessa. Sabe por quê? Porque a maioria dos crentes fala, o povo escolhido são judeus. O povo de Deus são judeus. Aí nega a obra de Deus. Quando o povo escolhido é todo aquele que está na videira. O povo de Deus é todo aquele que aceitou Cristo. Nós vamos ver agora em 1 Pedro, olha lá. 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, anota aí. 2. Olha aí. Ó. 2, 5 e 6. Olha aí. Também vós mesmos, como pedras que vivem, presta atenção, sois edificados casa espiritual para ser sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Quem que está fazendo, quem está oferecendo esse sacerdócio? Quem que é o sacerdócio santo? Quem que está oferecendo esses sacrifícios espirituais? Perceba que Pedro está falando. Pedro está falando de algum sacrifício? Pedro está falando de sacrifícios espirituais. Agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Para quem que Pedro está falando aqui? Para quem? Para a igreja. Pedro está falando para a igreja. Presta atenção. Nós vamos ver isso aqui, lá no Velho Testamento. Nós vamos ver isso no Velho Testamento. Aí no versículo 6, olha só. Pois isso está na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular. Isso aqui é importante, é a palavra-chave. Porque a Bíblia está cheia de palavras-chave que a gente tem que pegar. Eis que eu ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. E quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Quem que é essa pedra angular? Quem é? Cristo. Sabe onde está isso daqui? Sabe o que Pedro está revelando aqui? O que está aqui, ó. Ó, Isaías 28, 16. Aqui. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa e angular, solidamente assentada. Aquele que crer não foge. Entendeu?
que Pedro e o que Isaías está falando? Está falando da igreja. Vós sois sacerdotes, não é isso que Pedro falou? Olha aqui, o que Pedro falou? Vós também sois pedras vivas, sois edificados, ou seja, Jesus é a pedra de esquina, é a pedra angular. E nós também somos pedras, e pedras vivas. Amém? E ele fala assim, olha, edificados na casa espiritual, edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo. Pedro está falando da igreja, irmãos. Pedro está falando para a igreja. Como eu falo, não é para o templo físico, o templo, mas para nós aqui, ó, nós que estamos reunidos aqui agora. Pedro está falando para a gente. Amém? Você viu lá caramba. Em Isaías 28. Pedro estava falando de Isaías 28, ou seja, lá Isaías, claro que é um profeta messiânico, as pessoas falam que só o Isaías é profeta messiânico. Quando toda a Bíblia fala de Jesus, fala da igreja. Compreende ou não? Aí eu queria voltar aqui na Pedro, no versículo 9. Olha só as concordâncias. Olha só as concordâncias. Eu vou deixar aqui no jeito a outra Bíblia aqui, em Deuteronômio 7. Espera aí. Deuteronômio 7, para a gente estudar aqui alguma coisa. Muito importante para a gente entender que a igreja está lá no Antigo Testamento. O que é, irmão? E o triste é que, com um estudo desse, a igreja ainda dorme. Pois é, não é que nós somos especiais, né? Mas a igreja está dormindo. Infelizmente. Olha só. Deuteronômio 7. Olha só. O que está escrito em Deuteronômio 7? Vamos ver? Deuteronômio 7, ó. Deuteronômio 7, versículo 6. Olha o que está escrito aqui, ó. Porque o povo santo és ao Senhor teu Deus, porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que fosse o seu povo especial de todos os povos que há sobre a terra. Que povo que é esse especial? São judeus. São judeus mesmo? Vamos ver Pedro? Vamos ver Pedro, versículo 9. Olha aqui. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que Pedro está falando aqui? Ele está falando o quê? Está falando Deuteronômio 7,6. Porque és povo santo de Deus, o Senhor teu Deus escolheu, ou seja, povo santo escolhido. Não é assim que Pedro falou? Povo santo escolhido. Para que foste meu povo especial. O que Pedro está falando aqui? Olha aqui, povo de propriedade exclusiva, ou seja, especial. E depois, olha só, de todos os povos que há na terra. Amém? Olha isso, irmãos. Quer mais? Então vamos para mais. Em Êxodo 19, olha só. Está tudo na fala de Pedro. Pedro tinha em mente a lei, que a lei é a Torá. Pedro tinha em mente a Torá. Olha só. Êxodo, 19, versículo 6. E vós sereis um reino sacerdotal, povo santo. O que Pedro falou aqui? Nação santa, sacerdócio real. Nação santa, sacerdócio real. E o que mais que está escrito lá em Êxodo? E vós serei meu reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás a quem? A quem, irmãos? Aos filhos de Israel. Quem que é Israel? Somos nós, irmãos. Profecia para a igreja lá em Êxodo. Profecia para a igreja em Êxodo. Olha isso. Quer mais? Vamos demais, então. Olha só, é isso. Está acabando já, viu, irmãos? Essa última parte, está acabando. Mas olha só, no versículo 10, vamos apagar isso aqui e vamos acrescentar aqui. Ó,
Vamos pegar isso aqui, ó, versículo 10. Olha só. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. O que Pedro está falando aqui? O que Pedro está falando? Vamos ver? Vamos ver o que Pedro está falando? Oséias. Olha aqui. Oséias. Cadê Oséias? Meu Deus. Aqui, Oséias 1, 9. Olha aqui. Deixa eu explicar rapidamente para quem não captou até hoje. Oséias era um profeta que Deus falou assim: olha, Oséias, vai lá, pega uma prostituta. Você vai casar com uma prostituta. E você vai ter filho com essa prostituta. A prostituta era representando Israel. E as filhas da prostituta representando os filhos de Israel. Ok? Aí, conforme nasce os filhos, o que Pedro falou? Vamos voltar. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Vamos concordar. Pedro está falando para quem? Para o povo da velha aliança? Deus está falando para o povo da nova aliança. Para quem? O povo que crê em Cristo. Porque Pedro é apóstolo de Cristo. Ele está falando para a igreja. Amém ou não amém? Então ele está falando, vocês não eram povos, mas agora são povos, vocês não tinham alcançado misericórdia, mas agora vocês têm. O que Pedro estava falando? Oséias 1, 10. Oséias 1, 10. Olha o que está escrito. E Deus disse, põe o nome de Lo-Ami. Por que Lo-Ami? Por que significa, o que significa Lo-Ami? Lo significa não. Quer ver? Vou trazer na outra. Não precisa. Aqui mesmo tem a tradução. Lo significa não. Ami significa povo. Então, olha só. Porque vós não sois meu povo. Nem eu serei vosso Deus. Não está escrito isso aí? O que Pedro falou? Antes, vocês não eram povo, meu povo. Agora sois meu povo. Entendeu ou não? Para quem que Oséias está falando aqui? Ó? Todavia, os números dos filhos de Israel será como areia. Está falando para o povo de Israel. Agora, o que Deus fala aqui? O que Pedro fala aqui? Para a gente encerrar para orar. Pedro fala assim: que não tinhais, que não tinhais alcançado misericórdia. Está aqui. Não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. O que Pedro estava falando para a igreja? Porque aqui em Oséias 1, versículo 6, está aqui, ó. E tornou ele a conhecer, e deu à luz a uma filha. E Deus disse, põe o nome de Lo-Ruana. Lo é não, Ruana, misericórdia. Porque eu não tornarei mais a compadecer-me da casa de Israel. O que é compadecer-me? É ter misericórdia da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Pedro e Oséias estavam falando da igreja ou não estavam? Concorda comigo ou não? Hã? Pedro estava falando para a igreja ou não estava? Pedro estava falando para a igreja e Oséias estava falando também para a igreja. Quando se fala para Israel, quando a Bíblia fala para Israel, ela está direcionando para a igreja, para nós. Nós estamos no plano de Deus desde o princípio, irmão. Não caia nesse conto que o povo judeu é o povo escolhido, que o povo judeu que é o povo de Deus. Não, nós somos o povo de Deus. O povo escolhido somos nós. Não caia nessa heresia de ficar confessando isso. Quando você confessa isso, isso é perigoso. Nós estamos rejeitando a palavra de Deus. Nós estamos rejeitando a palavra do Eterno. Não é isso? Hã? Não é isso que está escrito?
Deus está falando, irmãos. Deus está falando com a igreja desde o princípio. Amém? Irmãos, vocês estão gostando desse estudo? Vamos, antes de mais nada, vocês estão gostando desse estudo? Vai falando aí, porque senão vocês pedem outro estudo, eu dou. Eu quero, mas só que eu quero trazer esse estudo, por quê? Porque esse estudo, irmãos, esse estudo, ele vai edificar muito a gente. Se a gente começar a entender isso. Amém? Ele vai edificar muito. É muito importante a gente entender isso aqui. Se vocês quiserem que estudo, escreve aí. Mas se quiser que continue o estudo, nós vamos parar por aqui. Só vou mostrar mais uma coisa que veio agora na cabeça, tá? E eu vou mostrar para vocês agora um último versículo para a gente orar. Enquanto eu mostro, se continua. Pode continuar, então? Pastora Rose, pode continuar? Vamos continuar esse estudo. Esse estudo aqui é extenso, irmãos. A gente vai aprender muito de Deus. A gente vai aprender coisa que a gente não aprendeu nunca na vida. Eu estou aprendendo junto, fazendo esse estudo. Estou aprendendo. De verdade. Estou aprendendo de verdade. Então, vai colocando todos. Eu peço que todos escrevem aí. Sim, né, Sérgio? Beleza. Eu quero abrir aqui para vocês, ó. Oséias. Todo mundo sabe, né? Todo mundo conhece esse versículo, não conhece? Hã? Aqui. Olha aqui. Minha mãe também, ó. Mãe não vale. A mãe não vale. Minha mãe também disse sim. A mãe não vale. Vale sim, mãe. Vamos continuar. Todo mundo conhece esse versículo aqui, ó. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Presta atenção, isso é sério. Ó. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Olha aí. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, para que não sejas sacerdote diante de mim. Irmãos, a gente só é sacerdote diante de Deus quando a gente busca conhecimento. Ninguém é sacerdote diante de Deus sem conhecimento. Visto que te esquecestes da lei de Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Isso é perigoso, irmão. Isso é perigoso, irmão. A gente tem que começar aquilo que a gente aprende aqui, que você acha útil, começa a pregar. Começa a pregar para fora. Olha aqui, ó. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Olha aí. Olha aí. Discernimento, compreensão, sabedoria. Isso a gente só consegue estudando a palavra. Não é ouvindo pregação aí por aí, não, e repregando. Ouvindo pregação e repregando. Ouvindo pregação e repregando. Vamos parar com isso. Dá um Google aí no esboço de pregação e vai pregar aquilo. Não sabe nem se é bíblico ou não, pregando heresia, levando o povo à perdição. Porque está rejeitando conhecimento. O conhecimento de Deus vem da Bíblia, irmãos. Irmão, está quase 1 hora e 45 minutos de live. Acho que já está de bom tamanho. Amém? Vocês gostaram? Se gostou, compartilha. Se gostou, vamos continuar. Acho que sexta-feira eu consigo fazer outra live, tá bom? Amanhã, não garanto que amanhã, como hoje foi muito corrido, amanhã vai ser muito corrido também. E para mim, mas na sexta-feira eu consigo fazer isso tudo. Porque eu não tenho pronto. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui. Ó. Olha aqui. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu faço tudo, ó, estudando a Bíblia,
pesquisando aqui, ó. Ó, Reino do Sul, Segundo Reis, tá vendo? Eu faço um rascunho aqui, ó. Então, eu não tenho livro nenhum, meu livro é a Bíblia, viu, irmão? Vou mostrar para vocês desde o princípio aqui as aulas bíblicas, ó. Estudo sobre Daniel 3, sobre as outras coisas que eu já dei para o pessoal, ó. Revelações entre Daniel e os anos vindouros, tá vendo? É uma aula muito boa também, tá vendo? Aqui, ó, é o jeito que eu faço, ó. Isso aqui é muito bom também. Muito bom, né, Sérgio? Não, pastora, na sexta-feira eu acho que é melhor. Também é feriado, né? Então, acho que para todo mundo vai ser melhor. Então, eu vou trazer para vocês, irmãos, mais estudo, tá? Tem muito estudo aqui que eu já fiz, mas eu estou fazendo. Tá bom? Então, vamos orar? Em nome de Jesus. Curva a cabeça, fecha os olhos onde você está aí, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos mais uma vez, Senhor, pois mais uma vez o Senhor tem nos despertado para a tua verdade, despertado para as tuas coisas, ó Senhor. Nós pedimos, Senhor, que todo ensino, tudo aquilo que vem de ti, Senhor, que o Senhor possa tatuar em nossa mente, que seja gravado em nossos corações, que seja escrito na tábua dos nossos corações, para que possamos, Senhor, aguardar, Senhor, a sua volta, aguardar, Senhor, aquilo que o Senhor prometeu para nós, a restauração de Israel, a restauração do seu povo. E nós estamos dentro dessa restauração. Nós estamos dentro dessa promessa, Pai. Se conosco, Senhor, nos dê paz e segurança em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Amém, irmãos? Que o Senhor possa abençoar todos em nome de Jesus. Uma ótima noite de descanso e até sexta. Vocês gostaram da animação que eu fiz hoje, da chamadinha que eu fiz hoje? Legalzinha, né? Deus abençoe. Compartilhe em nome de Jesus, tá bom? Até a próxima. Tchau.